Quando você consegue entender o que contribuiu para o desenvolvimento do seu problema com a ansiedade, fica mais fácil de tratar. As principais características das pessoas que sofrem com ansiedade é sempre ver tudo de um ponto de vista negativo. Elas acabam enxergando perigo aonde não existe. Então, imagina aí você como que enxergar problema em tudo ou possíveis perigos em tudo pode estar atrapalhando você no trabalho, pode estar atrapalhando você no seu relacionamento amoroso. Como que a ansiedade ela atrapalha a sua vida e o que não tratar a ansiedade pode causar. Normalmente as pessoas elas sempre tentam preencher o interno com algo externo, que elas tentam buscar fatores externos ou coisas externas para poder lidar com essa ansiedade e investem em roupas, em carros, em várias outras coisas e acabam não preenchendo esse vazio, não entendendo melhor o que tá causando esse determinado problema na vida dela. E a gente pode analisar que existem alguns fatores que acabam contribuindo para o desenvolvimento da sua ansiedade. Normalmente, pessoas que sofrem com ansiedade, elas sempre veem a vida por um ponto de vista negativo. Elas sempre enxergam o mundo relacionado a um ponto de vista negativo. Elas sempre veem perigo, ela sempre tem medo pelas coisas que podem acontecer e isso pode atrapalhar muito você no relacionamento. No trabalho, ainda mais, né? Muitas pessoas eles têm um sonho de se desenvolver dentro da carreira, de se desenvolver dentro da empresa e muitas vezes por ser ansioso, por se ver de um ponto de vista negativo, por olhar suas características dentro de um ponto de vista negativo, isso contribui para que ele não consiga atingir esse determinado patamar que ele gostaria de atingir. No relacionamento também, é muito comum a gente observar que pessoas ansiosas, elas costumam ter mais brigas, elas costumam sempre estar olhando o comportamento do outro através de uma visão de perigo, de ameaça, onde qualquer coisa que a outra pessoa faça, ela pode estar traindo, qualquer coisa que a outra pessoa faça, ela pode estar enganando esse ansioso, e isso acaba gerando muitas brigas e tornando o relacionamento um relacionamento muito ruim, um relacionamento que poderia dar certo, mas por conta de não tratar essa ansiedade, a pessoa não consegue ter um relacionamento saudável, ter um relacionamento legal, e muitas vezes esse relacionamento ele acaba até acabando. Como eu disse, no trabalho a pessoa pode perder muitas oportunidades, ela pode perder oportunidade de crescimento, perder oportunidade de se desenvolver até pessoalmente, porque muitas vezes a gente não para analisar, mas a ansiedade, a visão ansiosa, ela te impede de fazer as coisas, de executar as coisas ou de se expor a coisas novas, e isso pode fazer com que você não perca só oportunidades de trabalho, oportunidades profissionais, mas também uma oportunidade de crescimento pessoal. Eu vim aqui hoje trazer para vocês uma estrutura de análise, uma forma nova que eu tô trazendo aqui para vocês, para que vocês possam analisar a construção da ansiedade de vocês. Talvez você só tenha reparado na sua ansiedade como os sintomas físicos ou os problemas que ela causa no seu dia a dia, mas na realidade a ansiedade ela pode ser construída, ela é construída através da sua história, através das suas relações, através de todo o seu passado até o momento atual. Então hoje eu queria que vocês começassem a analisar a sua ansiedade de um ponto de vista diferente. Primeiro, eu gostaria que vocês começassem a analisar como a história de vocês impactam na construção da sua ansiedade. Albano, mas quando você fala de história, o que seria a história? Seria toda a sua história familiar, a sua relação com seus familiares, a relação com seus amigos, como a época de escola impactou na construção de quem você é hoje, como seus relacionamentos impactaram na construção de quem você é hoje. Então, todos esses fatores, eles acabam impactando na construção da sua ansiedade. Segundo, eu gostaria que vocês começassem a analisar como a história de vocês impactam na construção da forma como você enxerga o mundo. Aqui no início eu dei o exemplo do relacionamento, dei o exemplo do trabalho. Mas como assim, Albano? A minha história ela pode impactar na construção da minha ansiedade. Aqui a gente viu alguns fatores como o relacionamento, como o trabalho, e a gente não consegue, se você não parar para fazer uma análise mais profunda de como você construiu a sua ansiedade, você só vai observar essa parte mais rasa de como a ansiedade impacta no seu relacionamento, como a ansiedade impacta na sua vida profissional, mas você não vai conseguir entender como tudo isso foi construído. Talvez
Talvez até o momento vocês tenham analisado a ansiedade de vocês através de um ponto de vista superficial. E a partir de hoje eu gostaria que vocês começassem a analisar a construção dessa ansiedade, desse problema com a ansiedade de um outro ponto de vista. De um ponto de vista de construção. Mas como assim, Albano, de construção? Se você parar para analisar quem você é hoje, foi determinado por vários fatores que aconteceram no seu passado. E isso contribui para a forma como você enxerga o mundo. E a forma como você enxerga o mundo contribui para a forma como você pensa. Os seus pensamentos impactam nos seus sentimentos e os seus sentimentos impactam nos seus comportamentos. E esses comportamentos, eles têm alguns reflexos, pois normalmente esses comportamentos, eles fazem parte do ambiente em que você vive e das relações que você desenvolve. Então, essa análise da estrutura, essa estrutura de como analisar a ansiedade é bem importante porque, primeiro, você deve analisar como a sua história influenciou na formação do seu problema com a ansiedade. Como essa história influenciou nas suas crenças, na forma como você enxerga o mundo. O que seriam crenças, Albano? Crenças nada mais é do que a sua verdade sobre o mundo. Então, como a sua história impactou, influenciou nas suas crenças, que é a sua verdade sobre o mundo, como as suas crenças impactam nos seus pensamentos, como os seus pensamentos impactam nos seus sentimentos e como os seus sentimentos impactam no seu comportamento. E qual é o reflexo desse comportamento na sua vida? Como todos esses fatores influenciam na forma como você se sente hoje, na forma como você está estruturando a sua vida hoje. E isso é muito importante para que vocês consigam analisar a ansiedade de um ponto de vista diferente. Porque, como eu disse, normalmente as pessoas analisam a ansiedade, ou elas se sentem ansiosas, mas elas não tentam entender como tudo isso foi construído. E a ansiedade, ela é um processo de construção. Como a gente já disse aqui no canal, como eu sempre falo no Instagram, a ansiedade é uma reação natural do nosso organismo. Mas normalmente quando a pessoa começa a desenvolver problemas com a ansiedade, esse problema começa a gerar diversos fatores, diversas coisas que acabam atrapalhando a vida dessa pessoa. A ansiedade, essa ansiedade ruim, ela é uma ansiedade construída através de diversos fatores. Por exemplo, como eu disse, a história, a verdade sobre o mundo, os pensamentos, os sentimentos, o comportamento e como esse comportamento reflete na sua vida. E assim, o que pode acontecer na sua vida se você estiver passando por uma situação parecida e tratar a sua ansiedade, deixar de evitar e tratar a sua ansiedade. Pode ficar muito mais fácil você entender quais foram os fatores que contribuíram para o desenvolvimento da sua ansiedade. Quando você consegue entender quais foram os fatores, o que contribuiu para o desenvolvimento do seu problema com a ansiedade, fica mais fácil de tratar. Você começa a enxergar melhor formas de solucionar esse problema. Você encontra formas de, aos poucos, ir tratando esse problema. E isso não é uma coisa superficial, é uma coisa um pouco mais profunda. Uma coisa que realmente vai nas bases, nas causas desse seu problema com a ansiedade. E isso é muito legal, porque assim você consegue tratar a ansiedade não de uma forma superficial, mas de uma forma um pouco mais profunda, um pouco mais consistente, e isso faz você ser o dono da sua própria história, faz você ter controle sobre os seus comportamentos, sobre os seus pensamentos, sobre os seus sentimentos, e isso é muito importante para as pessoas que sofrem com a ansiedade. Então é isso, pessoal, eu sou Albano, sou psicólogo, esse foi o Ansiedade em Pautas, e nesse vídeo a gente viu o que pode acontecer com uma pessoa se ela não tratar o problema dela com a ansiedade. Espero ter ajudado vocês, espero que vocês gostem. Se você acha que esse vídeo foi importante, compartilha ele, indica ele para outras pessoas que podem se beneficiar com esse conteúdo. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem ideias sobre assuntos relacionados à ansiedade, pode estar enviando, que vai ser um prazer tá respondendo as perguntas de vocês. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.